Mais uma vez, galera, passando por aqui e hoje uma presença fenomenal. Quero apresentar a vocês um profissional muito renomado em Itaperuna e muito inovador. Inovação é o nome desse cara. Gabriel Sader, cirurgião dentista, mentor, brabo, mas brabo demais. Hoje vai ser o bate-papo aqui, Gabriel, sempre assim, descontraído mesmo. Bebe aguinha, pede café. O videomaker nosso às vezes pega uma água lá pra gente. Isso é bom. Esteja à vontade, irmão. Esteja à vontade. Uma satisfação enorme te receber aqui, amigo. Obrigado, uma alegria estar aqui com você e com vocês, dividindo um pouco da bagagem, né? Agora, nos últimos meses, a gente caminhando junto e crescendo cada vez mais, mudando a visão. A gente vem mesmo para dividir esses insights, essas mudanças, né? Do que a gente já fazia de novo e a inovação em cima da inovação também, porque sempre tem possibilidade para a gente fazer o novo, né? Eu comecei falando aqui, Gabriel, eu me recordo, quem é de Itaperuna vai se recordar disso e às vezes não associou esse ato que você fez lá atrás à pessoa que você se tornou hoje, de um balão amarelo espalhado em Itaperuna toda, que é a parte de marketing sua e tal. Isso me chamou a atenção e nesse fim de semana que um profissional, o cirurgião dentista, falou a mesma coisa. Cara, esse cara é brabo, esse cara é abusado, ele vai, leva a sério mesmo, é muito empenhado. Então eu falei assim, cara, eu não sabia que era você, mas eu me recordo desse ato aqui em Itaperuna. E se a gente para pensar, dá trabalho fazer... Muito. Conta um pouquinho como foi essa ideia aí, cara. Vamos lá. Eu queria fazer uma coisa que o dinheiro não comprasse. Por quê? Porque se a gente olhar para os outros nomes que temos na odontologia dentro da nossa cidade, são nomes muito sólidos, né? Ainda mais quem está diretamente fazendo aquilo que a gente faz com a qualidade que a gente entrega, que tem uma capilaridade muito grande de mercado de nome. E eu pensei assim, como é que eu chamo atenção sem machucar ninguém, mas colocando a nossa irreverência? E amarelo não era marrom. Marrom, porque foi na cor nova da nossa clínica. Antes era azul e aí a gente mudou o posicionamento de marca no ano de 2025 com a reinauguração e a gente pensou assim, como é que a gente chama uma atenção, como é que a gente faz os olhos voltarem pra gente e o que os meus concorrentes diretos e indiretos não teriam coragem de fazer. Por quê? Porque dá muito trabalho. E aí a gente pensou assim, em 2025 vamos espalhar 2025 balões pela cidade de Itaperuna, porque Itaperuna está comemorando a reinauguração da Sader Odontologia, porque quem ganha é a cidade. Sim, eu servi. Com uma odontologia de primeira qualidade, com uma equipe de primeira qualidade, tentando cada vez mais trazer os grandes centros para o nosso interior. E aí a gente pensou 2025 balões. E aí a gente pensou como que a gente chama a atenção de todos os públicos, porque eu não quero chamar a atenção somente de uma parte, eu quero chamar quem está dentro do transporte público. Então fechamos com a Santa Lúcia e colocamos dentro de todos os ônibus da frota da Santa Lúcia, alcançando Raposo, Laje, todas as cidades na região, para que de manhã a cidade amanhecesse com esses balões. Virou a noite. E ninguém... Se você tiver ideia de fazer algo parecido, tem que montar uma equipe de logística, tem que chamar os amigos, alguns vão te dar furo, então você já monta um esqueleto para fazer um marketing que a gente chama de marketing de guerrilha, que é a intervenção pública de uma marca. Então a gente quebrou algumas barreiras, tivemos que ir um pouquinho além, conversamos com as autoridades também para poder ver como que a gente faria isso sem também nos prejudicar e sem prejudicar a marca, né? E aí a gente teve esse ato e todo mundo dentro de uma orquestrar, né, de uma forma do marketing, que a gente teve os influenciadores que ficou fomentando isso. Quem viu isso aqui? Vocês viram isso aqui? Para gerar conversa mesmo. Aí o pessoal, posso estourar balão? Eu falei, estoura o balão. O pessoal quer ver o que tem dentro? Não tem nada dentro. O que é isso? Até 10h30 da manhã, onde a gente solta um Reels falando que esses balões somos nós somos responsáveis. Mas o mais engraçado é que as pessoas estavam vendo, tem muito balão marrom e tudo. Falou, Gabriel, você tem dedo nisso aí? Isso aí é alguma coisa sua e tudo? Bacana, e aí a gente gosta de fazer isso, que é um marketing de guerrilha, uma estratégia dentro de tantas outras que nós fazemos para poder chamar atenção. É a irreverência que o dinheiro não compra. Isso não é sobre dinheiro, é muito sobre postura, sobre posicionamento, sobre coragem e peito também. Coragem. Eu acho assim, bastante episódio da minha vida justamente foi sobre essa palavra aí. Coragem. A pessoa tem que ter coragem, porque
só ter ideia boa e não colocar na ação. O mais capacitado sempre vai trabalhar para o mais corajoso. Aqui ó, eu vou te falar, o cara que tem que ter coragem, regaçar a manga, ir para dentro, porque se surgir a dúvida, se você pensar, o ponto mais fácil que tem é falar assim, vou desistir. E desistir é muito cômodo, jogar a toalha é muito mais fácil, muito mais fácil. Odontologia, fala para mim um pouco da sua paixão por essa profissão aí, Gabriel. Cara, a paixão começou ali com uns 17 anos, quando eu fui dentro de um consultório odontológico de um amigo meu e eu vi que as pessoas entravam... Como que você vai falar que vai ter paixão pelo barulhinho daquele motorzinho? Mas o que eu me apaixonei na odontologia? A pessoa entrava chorando e saía rindo, agradecendo a pessoa. Né? Eu vi naquele dia que eu fiquei dentro do consultório, uma pessoa entrar chorando de dor e ela sair abraçando o cara falando, obrigado, doutor, eu estou sem dor, eu saí transformado. Eu sou um cara hoje que eu sou dentista de profissão, mas eu acredito que eu sou um transformador de gente. Tudo que eu faço é transformar. Transformo sorriso, transformo pessoas, transformo visões na mentoria, transformo o modelo de negócio. Então eu sou apaixonado por transformação. Cara, com 17 anos para 18 ali, naquela visão da época, né? Só tinha medicina para poder fazer, direito ou engenharia. Odontologia era uma escolha à parte. Tipo, poxa, mas você quer ser dentista mesmo? Eu falei, eu quero. Eu gostei desse entra e sai de gente, desse relacionamento, de você lidar com muita gente no mesmo dia e servir e ajudar a pessoa. E por que não ser bem remunerado por isso? Por que não construir a vida através de uma justiça, de uma ética profissional e de um modelo de negócio forte? E aí isso foi me encantando. Né? E tem alguns pontos de virada dentro da minha profissão, dentro da minha carreira, a ida para São Paulo, estudar na USP, né, que é a melhor faculdade de odontologia do Brasil, para fazer uma pós-graduação, ter contato com os melhores, que era uma dúvida que eu tinha. Eu virei e falei assim, por que os homens, né, eu que tenho esse viés, né, da fé, eu me questionava, por que os homens de Deus não podem sentar nas melhores mesas? Por que a gente não pode chegar lá? E era uma das minhas indagações. E aí, dentro de uma adversidade, né, que eu não consegui fazer a especialização que eu queria, a minha revolta, né, eu botei no Google, melhor especialização em dentística restauradora do Brasil. Pum! Na hora da raiva, quando eu fiquei sabendo que eu não ia poder fazer a especialização, na hora, pum, vagas abertas. Eu falei, é Deus. Inscrevi, e aí o curso era muito caro na época, e eu virei e falei assim, tem uma vaga para bolsa. Aí eu lembrei de uma professora que falou comigo, seu corpo ocupa quantas vagas? Aí eu falei, caraca! Só precisa de uma. Eu falei, ela só precisa de uma. Acabou. Eu falei, poxa, mas eu estou concorrendo com o Brasil todo. Ali tinha peruano, né? Tinha argentino, tinha América do Sul, os caras falando em espanhol. Eu falei, que eu da roça vim arrumar nesse lugar? E na minha cabeça só aquela frase ecoando. Você precisa de quantas vagas? Você só precisa de uma. A prova que tinha 12 referências bibliográficas, eu comprei o primeiro livro da lista e li o primeiro livro inteiro de 785 páginas. Estudei aquele livro de ponta a ponta. Na prova só tinha 3 perguntas, bichinho. Eu falei, nossa. Fiz e eu com essa filosofia. Você precisa de quantas vagas? Muitas vezes a gente acha que a gente precisa de todas as vagas. Não, você só precisa de uma só. Aqui é a sua. Mas é sobre... Consegui a vaga e consegui a bolsa também. Aí foi uma benção. Então, mas é muito sobre mentalidade, né? Porque é muito mais fácil, volto a te falar isso, é muito mais fácil, cara, só tem uma vaga, eu não vou nem tentar. Tem gente muito mais capacitada do que eu, você já teria jogado a toalha lá atrás. Foi o que aconteceu comigo em 2002, 30 vagas da Petrobras, eu não tinha um CRC, fiz, passei em 15º, graças a Deus não assumi, porque eu não tinha o conselho ainda. Foi o primeiro exame de suficiência, foi em abril e eu teria que apresentá-lo em fevereiro. Então eu falei assim, por fatalidade, graças a Deus eu não fui para a Petrobras. Mas também aproveitei para pedir conta, falei assim, não é isso que eu quero, vou pedir conta daqui e vou por outros rumos. Mas então é muito sobre isso, né, Gabriel? Sobre a mentalidade de querer. Tem muita gente que às vezes já se joga, já se entrega como derrotado. É por conta das coisas que escutou na infância e não quer acreditar, aí dá trabalho acreditar pra caramba, gasta energia pra acreditar. Perde amizade, perde tudo, gente, perde tudo. A família, se você não fizer um acordo com a família,
você perde até a família. Se você colocou como propósito, eu quero ser mentor, quero ser empresário, pô, nada mais solitário do que ser empreendedor. Empreendedor, eu vejo às vezes os seus stories no sábado, no domingo, o que você está fazendo? Além de ter a clínica, você já está empreendendo nessa parte de mentoria, que é uma barreira enorme, tá? Sobre você querer colocar na cabeça dos outros que tem que mudar a mentalidade. A primeira coisa para o mentorado é a mentalidade. É a mentalidade. Então, às vezes você está aí, tem vários exemplos dentro da sua clínica, e você bate o olho em um cirurgião dentista que acabou de formar e fala assim, meu amigo, vem cá. Não vai por esse caminho não, que eu já fui. Não vai não, olha esse. Ah, mas a minha tia era dentista. Eu falei assim, cara, não vai. Vai por aqui que é muito mais cômodo. Exato. Muito mais rápido. Encurtar tempo. Encurta tempo, dá mais resultado. Mentalidade. Os pontos de virada, a gente também tem que estar pronto para poder enxergar a oportunidade no momento certo. Um outro ponto de virada clássico dentro da minha carreira foi dentro da turma da especialização lá na USP. Estava todo mundo conversando e tinha um professor que era muito gente boa. É muito gente boa até hoje, é meu amigo pessoal até hoje. E estava todo mundo falando, estava todo mundo disperso. E eu sempre tipo assim, cara, eu sou bolsista, eu não posso dar mole aqui não. Eu quero sugar tudo. Eu quero aproveitar tudo no máximo. E ele solta assim, quem quiser passar um dia lá no meu consultório, fala comigo. E todo mundo conversando de bolsa, marca de bolsa, que não sei o quê, um falando espanhol, outro falando português. E eu fiquei quieto, esperei todo mundo ir embora, cheguei para ele e falei, professor Caio, tá de pé o seu convite? Aí ele, você ouviu? Eu falei, eu ouvi. Eu só vi que a galera estava meio agitada, eu preferi falar agora. Ele, mês que vem, vem um dia antes e faça um dia comigo lá na clínica. Desde aquele dia até o dia da minha formatura, os 2 anos e meio indo para São Paulo, eu ia sempre um dia antes e ficava com ele um dia da clínica. E aí eu vi a realidade de um consultório grande, eu falei assim, eu vou trazer isso para o interior porque isso não tem no interior. Aí as pessoas falam, Gabriel, hoje que é moda dentista ter televisão no teto, sim. né? E isso eu peguei lá em São Paulo, lá atrás, 5 anos atrás, porque eu vi a primeira televisão no teto. Quando você muda o ambiente, você muda a visão, você muda a postura e a postura muda o resultado. O problema é que as pessoas querem mudar o resultado sem mudar a visão, sem mudar a postura, sem mudar merda nenhuma e quer só mudar o resultado. Eu quero resultado diferente, eu quero resultado diferente. Nada, sem dor. Sem enxergar na visão, sem mudar a postura, é impossível mudar o resultado. Resumindo assim, acha até muito fácil, né? Mas isso aí é óbvio. É óbvio não, mas a cabeça do cara às vezes não está aberta. Para justamente o quê? Para ele ver que, gente, não existe chance nenhuma de você... Se você não sair da sua zona de conforto, fazer algo diferente, você não vai conseguir colher nada diferente, cara. Tem um cara lá na roça que ele sempre falava assim, é mais que lógico. Então, assim, é mais que lógico. Eu falei assim, cara, é isso. Você quer plantar uma semente que é colher de outro fruto? Como você vai conseguir? Não tem como. Eu tive uma satisfação muito grande na nossa ida agora em São Paulo no ano passado, né? Apesar de sermos da mesma cidade aqui, eu fui, assim, tive o prazer de fazer durante bastante tempo o imposto de renda do seu pai. Ele me falava da época, da obra, da casa que ele estava pegando e desmembrando e vendendo para reinvestir lá na frente, mas eu jamais ia imaginar que eu estaria com o filho dele. Até que foi dentro do muito Uber, engraçado aquele negócio. Dentro do Uber, eu falei assim, cara, qual é o seu pai? Eu falei assim, rapaz, eu lembrei. Aí o cérebro fez na mesma hora, independente do seu Djalma. Eu falei assim, na mesma hora, assim, cara... Não, eu fiquei assustado. Aí quando você me mostrou no computador, dentro da contabilidade, o nome dele, eu falei assim, rapaz, é isso mesmo, fez a contabilidade Apesar do de ser uma cidade pequena, e a gente vê ainda, assim... Pegando um ganchozinho nisso daí, é para você ver como que a cidade, às vezes, por mais que a gente acha que seja pequena, não é pequena. Não é. Tem oportunidade para muita gente. Tem muita gente que não conhece a gente aqui. Nunca nem ouvi falar. Apesar... Fica indignado, a gente faz um marketing danado, o pessoal fala, nossa, o consultório é aqui? Eu falo, eu tô errando, não é possível. Não, mas tem uma situação agora que é o seguinte... O marketing está muito novo para mim, o digital está muito novo. Eu sempre fui muito daquele do físico, de fazer janta, de pegar roupa, de vender 40 sacoleiros, eu tinha isso aí lá atrás e tal. O que eu percebo hoje? A pessoa vinha me oferecer marketing pelo meu Instagram. Falou assim, não, o seu Instagram precisa pegar e melhorar. Eu falei assim, cara, mas como que você me achou? O como você chegou até mim? Como você chegou até mim? Então não está sendo entregue? Que loucura é essa? Mas a gente vê que justamente isso. No interior, por mais que a gente ache que a nossa cidade seja pequena, aqui tem um leque de oportunidades muito grande, muito grande. E o que você teve de barreira na sua profissão, eu a mesma coisa. Eu vim
com o escritóriozinho do zero, com profissionais de renome absurdo aqui, de 30, 40, 50 anos de escritório contábil, e eu praticamente não, do zero. Eu tive a felicidade de ser o primeiro cliente do Hospital São José da Bahia, mas também fiz a mesma coisa, que é o insight que você teve com o seu professor. Então, essa oportunidade, gente, eu preciso estar aqui e começar a fortalecer meu nome lá fora. Exato. Então, eu preciso estar aqui prestando atenção, mas não é que ele me der brecha, eu vou no escritório dele. Eu vou no consultório dele. Eu quero ver isso. Então, às vezes, tem muita gente que não pega esse negócio, fica esperando a oportunidade. Irmão, vou falar uma coisa para você, espera a oportunidade não, cava ela. Cava. Chega no ouvido do seu professor, pede, o tempo todo pede, fica antenado. Assim, o cavalo ele vai passar riado, mas não adianta ele passar riado. Se você não pisar no cabresto, você não vai subir. A gente tem que entender, as oportunidades novas vão abrir novas portas. Se eu não tivesse ido para São Paulo naquela oportunidade, eu não estaria dentro daquele carro. Eu não teria escutado aquilo que você falou comigo. Ó, isso aqui vale tanto. Para de ser maluco e entregar isso a esse preço. Você está entregando muito valor a um preço que não é coerente. E hoje a gente está colhendo um resultado um resultado extraordinário comparado a 2025. Sobre ambientes, sobre momento diferentes. E está aberto a essas novas oportunidades. Porque talvez você poderia escutar aqui e falar assim, esse cara é maluco, esse cara não... Funciona para ele, mas não funciona para mim. Eu aprendo com todo mundo, Gabriel. E assim, eu não abro mão, do agro, eu aprendo muito com agro. Muito. Por quê? Porque ali, pessoas humildes, eles falam a coisa assim, poxa, mas espera aí, como que você aprende alguma coisa do agro e traz para a parte contábil, ou traz para a construção civil, ou traz... Cara, é só você mudar o produto. Às vezes você escuta um negócio, o cara está achando, mas isso não funciona, eu não faço casa. Eu não tenho escritório contábil. Mas é um insight. É um insight. Você assim, cara, se eu mudar isso aqui, aplico no meu negócio e ganho dinheiro. Mas as pessoas também não querem fazer adaptação também, não. As pessoas estão acostumadas com tudo pronto. Quer pronto. Mas é isso, aí que é a mente aberta. O óbvio precisa ser dito? Sim. Mas ele também tem que ser feito, cara. Ele tem que ser feito. Então, e a gente percebe muito isso. A minha ida a São Paulo de um ano para cá, a Contábil Médio virou de patamar absurdamente. Mas por quê? Por mentalidade, por novos de escritório ambientes. Também. A última vez que eu fui lá está um pouquinho diferente. Loucura, né? Loucura. Então a gente percebe justamente isso. É o que é? São ambientes novos. Não é que o Gabriel ficou metido que está em São Paulo. Não é essa crença, cara. Não é sobre isso. Não é o que está na mesa. É o que? É justamente assim, cara, o que está sendo ventilado lá que faz sentido eu adaptar para cá. Adaptar aqui. E trazer para cá. Aí se você... Vamos voltar um pouquinho da loucura. Os navios, antigamente, o que eles faziam? Pegava a pimenta do reino, não sei o quê, levava espelho para o índio, levava... Olha que loucura. O que tem aqui que não tem lá. Eu tiro daqui e levo para lá. O que tem lá, eu venho para cá. É a mesma coisa. Necessidade, ó. É a mesma coisa, só que isso é empreender. Então, pega um programa seu de mentoria, que eu já tive o prazer e recomendo a vocês aí. Bate um papo com o Gabriel, você, cirurgião dentista, recém-formado, acabou de formar, vai para o mercado de trabalho, faz o seguinte, bate um papinho com ele antes, para não errar. Para não errar. Hoje a gente tem pessoas com 17 anos de profissão dentro da mentoria e temos pessoas com 17 meses, gente querendo com 17 dias. Então a gente tem uma pluralidade muito grande na profissão, porque talvez com 17 anos de carreira ela ainda não enxergou o consultório como um CNPJ. Justamente. Como uma empresa. Uma contabilidade híbrida. Nunca nem ouviu falar. Que muda o jogo. Falar. E às vezes só escutou o quê? Não se mistura pessoa física com pessoa jurídica. Mistura sim, mas mistura da forma certa. Certa, exatamente. Com orientação. Então, o que falta muito é isso, é andar com as pessoas que estão à frente. Gente, coloca uma coisa na cabeça. Só tem 2 tipos de pessoas que vocês devem escutar. Quem está onde você quer ir ou quem está voltando de lá. Porque vai tipo, não vai não que é furada. Ou pode vir que aqui está muito bom. É só isso. Exatamente. Só que o problema é que a gente quer dar ouvido para as bocas erradas. Deixa eu dar um exemplo clássico, né? Esses dias uma mentorada me ligou muito chateada, porque ela escutou do pai, né? Que você é doida de contratar um funcionário te processa. Isso não... Aí eu perguntei assim, seu pai é empresário de qual ramo? Não, meu pai não é empresário não. Quantos funcionários seu pai tem?
Não, Gabriel, meu pai nunca teve nenhum funcionário. Falei com todo respeito, todo amor no mundo. Nessa questão, não escuta ele não. Porque ele não é referência para isso. Ele está falando isso por amor a você. Sim. Por cuidado, por querer zelar. Mas essa é a crença dele. Tem certeza que na sua família alguém já perdeu o dinheiro por conta de processo trabalhista. Ela cruz credo. Agora você é vidente? Meu tio perdeu tudo porque os funcionários processaram ele a empresa. Isso não diz, isso é a respeito de você. Dá o seu passo, sua empresa precisa crescer. Não tem como você ser operadora, secretária, experiência do cliente ao mesmo tempo. Para crescer, a gente precisa contratar, mas contrata da maneira certa, não vai na boca não. É isso aí. Fecha ali, vamos folha salarial, vamos organizar isso. Então, quem está falando isso é a boca certa? Não é. Por isso que a gente está junto, por isso que de vez em quando eu venho aqui e falo, ó, passa o bizu aí. E esse exemplo aqui, gente, é justamente isso. Não se assustem, porque é o seguinte, a crença limitante, ela vem, no primeiro lugar, vem ou está na própria família ou do círculo de amizade. Exato. Costumo falar o seguinte, a facada você toma de quem está perto, o tiro vem de longe. O tiro que vem de longe, às vezes você tem tempo de pegar e ser tipo um Matrix. Desvia dele, agora da facada não tem jeito. Então, reposiciona a ouvir pessoas que façam sentido, que já fizeram alguma coisa. Agora, se não fez, cara, não tem porquê você dar ouvido a essa pessoa mesmo, não. Tem uma frase que eu gosto muito que diz que o cancelamento começa em casa, né? Muitas vezes as pessoas, por quererem proteger a gente, não toma risco, não abre a empresa, não. Mas quantas empresas a pessoa abriu, quantas empresas a pessoa quebrou? Nunca vi alguém que tá lá falando não abre, não. Bichinho, abre ou não abre a empresa? Abre ou não começa a mentoria? Vão ou não vão? Vão ou não vão? Entende? É uma questão... Né, Gabriel? Exato. 2 minutos. Porque, entende? Você está buscando dica de empreendedorismo com um cara que é um baita funcionário público. Cara, é esse público? Não. Agora, se você quer realmente ir para a área do concurso público, que é muito boa, sim, eu não sou aquele empreendedor que fala mal de concurso público, mas vai escutar o cara do concurso público, não vai me escutar não, porque eu não tenho experiência nisso não. Eu sou a boca errada para você que está querendo um outro caminho. Então, é saber também que ouvidos que você vai colocar para que boca falar, né? Senão, porque papagaio... né? Tem boca, fala pra caramba, mas nem sempre fala certo, só fala besteira. Quando eu digo que o empreendedor é muito solitário, a necessidade dele, eu vou até ser um pouquinho mais ousado. Teria que ser como obrigação dele andar justamente com gente que pensa, pelo menos igual a ele, ou esteja no local acima, porque quem está em cima puxa quem está embaixo, nesses tipos de mesa que a gente tem andado. Agora, às vezes, quem está embaixo é muito mais fácil agarrar sua mão e te puxar. Eu estou tendo essa experiência agora, né, com um clube de mentoria nosso, onde a gente vê pessoas que já vendem, por exemplo, mentorias para dentistas da parte técnica, ajudando os outros. Pô, eu uso esse script aqui, hoje eu falo, caraca, é a visão e a nossa mentalidade da gente tá todo mundo indo para a direção de um mesmo lugar, para aquele resultado ali. Então vamos se ajudar, a gente está aqui nesse ecossistema, eu quero somar com você com o que eu posso e tudo, e não tá tipo assim, se eu falar para ele, não é essa mentalidade lá, um ambiente protegido, vamos crescer junto e vamos fazer acontecer. Uma vende, né, curso de harmonização, o outro vende curso de resina dentro da área odontológica, o outro médico está vendendo imersão para médicos recém-formados. Poxa, mas qual que é esse dentista que usa? Qual que é a técnica de venda dele? Meu amigo, tem como você me ajudar? A gente se ajuda e aí que a gente faz o movimento ser forte, porque não está ninguém querendo puxar o outro para trás, a gente só está um dando sulavanco no outro vamos. Funcionou com você? Não funcionou não, mas então, tenta esse aqui. Exatamente. Tenta esse aqui. Em São Paulo, lá eu faço parte de 3 clubes de mentoria. Vários contadores. E assim, posso te dar um exemplo. Eu trouxe um cara do Sul, aqui em Itaperuna, para falar sobre reforma tributária, um tema muito novo, e onde que deveria ter sido levado um pouquinho mais a sério, só foi um contador daqui de Itaperuna. Já não me espanta isso aí. Fatalidade deles que não enxergaram assim, a oportunidade de ter um conhecimento dentro de Itaperuna aqui. Então, mas talvez seja mais uma daquelas crenças bem limitantes, né? Então, e o ambiente lá, o de São Paulo já não é assim. O cara fala assim, cara, testa isso aqui lá. A gente estava passando uma puta dor de cabeça aqui com o WhatsApp. Por quê? Você liga, a Contábil Med deu uma explodida tão grande que devido à demanda de atendimento do WhatsApp,
Está derrubando. Derruba e fica 24 horas, aí entra outro número. E a gente indo para o mercado para poder ver qual a ferramenta que isso vai funcionar aqui. Solucionar. Achamos sexta-feira, 36 centavos o atendimento do WhatsApp. Tem que pagar, porque a demanda está tão alta. Mas, ou seja, com uma ligação em São Paulo, o que você usa? Antes eu já passei por isso, ó, testa essa aqui, vai encurtar caminho. É encurtar caminho e andar com gente que queira te ajudar. Você liga para o cara te ajuda. Então, é toda hora. Se você precisar, ajuda. Então, mentoria, pessoal, nada mais é do que isso. É o mentor te conduzir, é pegar na sua mão e falar assim, cara, vamos caminhar um caminho junto. É o trabalho que o Gabriel tem feito hoje aqui, não só para os dentistas, como também para vários médicos, né? Sim, sim. Hoje a nossa mentoria está mais voltada para a área da saúde, né? É específico da área da saúde, mas o grande público é médico e dentista. Tem educador físico? Tem. Mas são poucos educadores físicos que enxergaram a possibilidade de ter a própria carreira, a própria construção. Você parar para pensar, um educador físico ele não consegue performar depois de certa idade tão bem como ele é novo. Sim. E lembra aí alguns personagens que têm mais de 45 anos dentro da cidade? Você não lembra? Não lembro, não. Fica difícil. Fica difícil. Mas se esse cara montar, igual nós temos, né, um personal trainer, educador físico, que tem uma consultoria para pessoas que, ao invés de pagar o personal, ele modela ali o treino, acompanha Plano aquele cara a um valor de plano de acompanhamento. O cara fez isso, hoje o que paga a mentoria dele é isso, ainda sobra uma boa beirada e melhora a qualidade de vida sem ter aquela tensão da sala. O cara sai daquele padrão de começar a atender 5 horas da manhã e ir até 9 horas da noite para dar um suporte. E vende hora também, né? E vende hora também, e libera também. Vai chegar ali. Exato. O salário dele vai chegar sempre naquele teto ali. Se posicionar em Itaperuna, às vezes, por mais que ele seja high ticket, vai também extrapolar o teto, eu só vou ganhar 30 Você consegue comprar um pacote de um personal a 40 mil reais? Não tem como, tem uma hora que não tem como esticar mais, então pode subir faturamento? Vai subir faturamento. Vai chegar uma hora que vai estagnar, daqui 2 anos o cara já está incomodado de novo, porque não tem como, e o padrão de vida só vai subindo. Só vai subindo. E o homem só vai gastando, e vamos que vamos. Então a gente tem que pensar nas ferramentas de como inovar, como prospectar, como qualificar as pessoas que chegam através dessa consultoria, dessa assessoria. E eu acho que, por mais que esteja na moda essa questão de mentoria, ainda está muito no início. E vai sobreviver quem tem capacidade de entrega. Tem gente no vento, né? Sim, recebendo a brisa no rosto. Quem tem conteúdo, joga o conteúdo e segura a galera dentro, porque o negócio vai acontecer. E nada de palco, né? Nada de palco, não adianta você... Não, tem que ser no dia a dia. Ser mentor, que não tem resultado, que não tem nada, que nunca entregou nada. Qual é o exemplo? Do cara chegar com aquele problema, assim, o que você faria? Não, faz isso. Faz isso. É o próprio testemunho de vida. Corta isso aqui não vai... se você for, eu tô te falando, quer que anote? Eu vou anotar, tá? Te avisei. O tal do te avisei dói demais. E anota lá, eu te avisei, lembra? E tal. Então é justamente sobre isso aí. E eu tenho uma das minhas qualidades, eu reconheço minhas qualidades, meu defeito é o coração treinado, é o coração disposto a executar quem já fez, já executou. E aí nós colocamos em prática, lançamos o nosso clube de mentoria. Na verdade, quando esse vídeo for no ar já deve estar lançado, mas você falou uma coisa para mim, primeiro vende, depois você lança. Aí eu virei e falei assim, cara, não faz muito sentido. Ele não, porque sem venda não existe nada. Muitas vezes a gente quer o plano perfeito, mas ainda não tem gente para executar esse plano perfeito. E aí nós fomos começando, puxando dentro do nosso networking pessoas que fazem sentido para a gente. Nós não queremos só, você tem dinheiro, vem. Se você não tem o mesmo propósito que nós, se você não está vibrando na mesma frequência que nós, se você não quer somar com aquilo que você sabe também, a gente não tem interesse em você. A gente quer pessoa que tenha sede de aprender e tenha também o que somar e aplicar com as outras pessoas, porque é aí que a gente monta uma comunidade forte. E aí surgiu o Aureum Club, que é essa proporção áurea, esse equilíbrio da vida, né? Do consultório que prende muitas vezes a gente, mas da vida que expande, que pede mais de nós. Com um consultório organizado, com uma estrutura, pensando em metodologia de vendas, em marketing, gestão financeira, gestão de pessoas, experiência do cliente, processos. A gente acredita que sob esses 6 pilares nós temos um negócio da saúde muito forte. A gente tem diversos médicos que têm um conteúdo maravilhoso, mas na hora que liga a câmera, até isso em São Paulo me curaram. Eu gaguejava demais. Hoje
Hoje eu já estou aqui bem mais à vontade, bem mais sem vergonha, mas a verdade é essa, tem que fazer. Mas se expôs ao treino. E tem que fazer. Nasceu pronto? Não Mas tem foi jeito. treinando E cada todo dia melhor, e vai cada dia melhorando. melhor. Daqui a 2 anos você está comunicando muito melhor. Daqui a 2 anos eu estou muito melhor na comunicação. Por quê? Porque eu estou disposto a estar gravando aqui. Sim. Você que está em casa, presta atenção numa coisa. O que você está negligenciando no agora que vai afetar o seu resultado no amanhã? Não deixa para amanhã. Ah, não, amanhã eu gravo stories. Grava hoje. Tira foto agora, posta daí, ó, que você está assistindo um podcast, marca a gente e vão para cima e vai, fala, dá os seus insights também e troca isso e comunica, porque você tem uma mensagem para poder passar. As pessoas ficam, não, só os famosos têm, né? Mas tem muita gente que muitas vezes a gente posta alguma coisa, a pessoa vem e agradece a gente. E é gostoso, hein? Poxa, é gostoso é gratificante. Você fala assim, pô, essa mensagem mudou meu dia, Mudou. Essa mensagem me deu coragem para poder melhorar a minha vida. Eu já recebi, gente falou assim, rapaz, o fato de você ir para a academia às 6 horas da manhã, fazer um stories, me deu todo o ânimo de começar a fazer atividade física. Falei, cara, pelo menos se mudou a vida de um, tá bom demais. Agora que mude muito mais, que isso chegue a mais pessoas. Exato. Mas assim, depende, sempre vai ser a gente para poder transmitir o que a gente tem, que a gente veio para servir. Então assim, se eu posso te dar ideia na parte de finanças, um pouquinho na loucura, na coragem. Isso é importante. Que chama um pouco, porque aonde é que aquela pessoa está assim, dá para ultrapassar ou não dá, hein? A pessoa está do lado, acelera. Acelera, cara. Acelera, chega lá na frente, lá na frente a gente vê como que a gente vai curvar. Mas vamos embora, mete o pé. Então eu acho que é muito sobre isso. Esse papel seu, Gabriel, é fundamental, gente, de que você acabou de formar e não quer passar perrengue, escuta quem tem um plano de acompanhamento, de mentoria, tudo desenhado e é seguir ao pé da letra, de virar e falar assim, gente, o que é que eu vou fazer com isso? Pô, estou fazendo um stories, exemplos em bobo, tá? Estou fazendo um stories, está todo mundo me chamando, e virou blogueirinho. Quando você começar a escutar isso, é o sinal, é o sinal que você está no caminho certo. Aí começa a se equipar de um vídeo meio que bom, social media, tráfego pago. Para antes de você começar a falar de tráfego pago, você tem que escutar esse cara para ver qual é o seu time de vendas. Então tem toda uma sequência, não adianta você mergulhar na rede social, botar tráfego pago e botar para todo mundo te ver. Se não tem atendimento para receber. Instagram é canal de vendas. Então vou passar um insight para vocês aqui, lá atrás, quando o Pablo Marçal falava assim, eu nado muito mais do que o fulano de tal, eu dirijo muito mais do que o Senna. O que ele queria? Atenção. Sabe que todo mundo vai comentar disso? Vai comentar e hoje cara, daqui a pouquinho eu chego com o plano, ou seja, de acompanhamento médico. Eu não estou te falando assim, se você está disposto a jogar esse jogo, porque esse jogo é um jogo caro. O jogo dele é um jogo, tem que ter controle emocional brabo. Tem que ter coragem. Casca. Tem que ter para apanhar. Para apanhar. Porque ele consegue sair do louco, né? Sim. Porque essa foi a estratégia dele. Falem bem, falem mal, falem de mim. Eu vou soltar as loucuras para todo mundo olhar para mim. Mas quando todo mundo olhar para mim, eu vou fazer um lançamento e vou fazer 8, 9 dígitos, que foi o que eles fizeram com a loucura. Então, será que ele é tão retardado assim? Ou ele é intencional na estratégia da loucura dele? Então, eu fico pensando assim, você fala mal de um, fala mal de outro, a questão é, o resultado que ele tem, você tem? Então, eu vou escutar quem? Porque quando o resultado está na mesa, o resultado não fala, o resultado grita. Não, grita. E é justamente sobre isso assim. Cara, quer ser respeitado? Tenha resultado. É simples assim. Outra virada de chave foi dar passos ousados nos momentos inapropriados. Por exemplo... Com a perna bamba. Oi? Com a perna bamba, né? Foi o quê? Foi 2 meses ali antes do casamento que eu virei e falei assim, pô, vou andar com esse cara. Vou dar o passo, vou entrar na mentoria, vou fazer acontecer, eu acredito que é isso. Eu levei para Carol, falei, Carol, tem 2 meses só para a gente casar, o que a gente vai fazer? Ela falou, Gabriel, agora não é a hora do próximo curso, agora é a hora que você vai sentar com alguém vai falar assim, faça isso, faz isso aqui, executa isso aqui para poder dar resultado. E foi exatamente o que aconteceu. As pessoas têm medo de dar passo e acessar novos ambientes, mas como que a gente acessa sem pagar? Entendi. Não tem como.
Hoje, acesso é você investir. E a questão, quando você está ali de maneira intencional, dá ROI. Dá ROI. E tem um coração treinado para poder executar. Sim. Porque é aquilo que você falou, é estar do lado de uma pessoa que olha para o seu carro e fala assim, você tem motor e tem chassi para aguentar a ultrapassagem, mas você não está indo porque talvez você não tem coragem. Então deixa eu acelerar você para você ver se não vai. Daqui a pouco você olha e fala assim, rapaz, eu estava andando a 60, por quê? Porque a faixa estava mandando velocidade segura 60 km? Talvez tenha hora que a gente, para poder avançar, a gente tem que botar energia e fazer acontecer. Então, muitas vezes a gente quer mudar resultado, as pessoas, mas nada acontece para mim. Se você entrar nessa mentalidade de vitimismo, eu quero saber quantas ligações de venda você fez hoje para o seu negócio, quantos vídeos você mandou para os seus clientes dentro do consultório, porque não cai do céu, não. Quantos criativos a gente gravou hoje para o Instagram? Daqui a pouco a gente grava um Reels aqui também, e aí já bota colaborativo, e aí faz o movimento, porque é um movimento que precisa ser feito, é o arroz com feijão todo dia que sustenta. E na mídia social é trabalho duro. Constância. Vai ter dia que o sujeito fala assim, cara, tem que gravar. E não vem nada na cabeça. Talvez é esse dia que você grava o Reels que dá ROI e você recebe uma mensagem, aí fecha um contrato e assim vai. Estava lembrando aqui de um momento, você falou sobre as críticas que a gente escuta. Primeira vez que eu palestrei numa universidade, eu fui ainda mais jovem do que eu sou, né? E aí teve um professor que chegou e soltou assim aos quatro ventos, assim, agora é a palestra do menino do Instagram. Aí, entrou morrendo. E aí você recebe aquilo, a questão é como que está a sua mentalidade para ouvir a crítica. Sim. E você olha e fala assim, mas o que eu sou? Na idade eu sou um menino. Eu não estou no Instagram? Eu não entendi que o Instagram é um canal de venda. Ele falou mentira? Não. Falou mentira, não. Agora eu vou dar minha palestra. Minha palestra era sobre captação na rede social e posicionamento. E eu abri os meus resultados do menino do Instagram. Você só viu, acabou coçando a cabeça, como é que esse cara faz com isso? Porque não é videozinho. É identificação, é interação. Então a crítica você vai receber fazendo o que você decidir fazer. Você só não vai receber crítica se você decidir não fazer nada. Sim. Então, passa por cima disso. Você está se preocupando demais com a opinião dos outros. Agora a questão é, esse feedback é de pessoas que estão onde você quer estar? Eu vou ser sincero para você, eu acho que eu já provei que o Instagram, que hoje eu já não sou nem mais menino, mas eu continuo lá no Instagram. E a avenida mais movimentada, quem não enxergou isso ainda? Então, se você não está posicionado naquilo que você poderia fazer, mas eu não sei por onde começar, comece de qualquer jeito, mas comece. Só não passa vergonha, só não exagera no ponto, não começa arriscando demais, não. Eu tenho uma parte da minha mentoria que eu boto uma foto minha toda sem os dentes. E eu boto assim, não precisa apelar, não. E aí o criativo era eu, sem todos os dentes, botando assim, não precisa perder para dar valor. Foi um dos posts que mais deram resultado no Instagram da clínica até hoje. Mas até que ponto isso afeta meu posicionamento? Sim. Mas naquele momento fez muito sentido para todo mundo olhar e falar assim, eu preciso cuidar dos meus dentes. Então é a maneira como você coloca que vai determinar também o resultado que você tem e a cabeça como você vai jogar o jogo. Porque criticado, isolado, daqui a pouco o bichinho não quer mais falar comigo, o bichinho só quer lidar agora com o empresário, só quer saber de dinheiro, vão te rotular de tudo. Mas o resultado ele fala, porque depois todo mundo que criticou volta para perguntar, bichinho, o que você fez? Paga a mentoria que eu te ensino. Paga a mentoria que eu te ensino. Paga, nem a mentoria, paga só o preço de deixar a esposa em casa, perder aniversário de filho, perder aniversário de meu na estrada, de amigos e tal. Esse é o preço. Esse é o preço. Esse é o preço. E qual é o preço? E tá aí, gente. Quanto você acha que vale isso? Aí já não tem preço, é valor. Tem uma coisa que eu falo muito, né, com muito respeito ao meu lugar de origem, eu vim de Del Castilho, né, um bairro da zona norte do Rio de Janeiro, mas eu falei assim, eu vim de lá, mas eu não volto para lá não. Você precisa saber de onde você vem, mas você precisa saber também para onde você não volta mais. Então tem hora que eu
olha assim, pô, tô cansado e tal, mas aí, poxa, tem que atender final de semana, poxa, mas tem que abrir mão de um momento, pô, eu tô recém-casado, a gente tá aqui à noite, aqui, ó, estamos gravando podcast, poxa, mas eu tô deixando um momento, eu não quero voltar pra lá, não. E agora, eu não volto pra lá mais, eu sei meu lugar de destino. Agora que eu visualizei, cara, agora que eu tenho clareza de lá, agora que eu sei a metodologia, porque eu sempre quis chegar, mas eu nunca soube como chegar. No momento que a gente desenhou o como, aí, meu irmão, aí não tem final de semana, não tem nada. Que o destino ainda já mudou. Lá eu já não quero mais, não é isso que eu quero. Agora eu vou pro outro. Agora a gente vai para o outro plano. E aí, o que você achou? Manobra e acelera pro outro lado. GPS jogou a gente dentro da favela, cara. Você tem duas opções. Ou você fica, abaixa o vidro, fica pelejando, pedindo informação, ou mete o pé, meu irmão. Não perde tempo. Porque aí a gente vai voltar a dizer, tempo, todo mundo já ouviu, tempo não é dinheiro? Vai ficar perdendo tempo sem estar andando do lado de um mentor? Vai ficar perdendo tempo com o carro dentro da favela? Com o GPS, fala assim, cara, eu vou para lá, é o risco, eu vou para lá. Não vai, irmão. Recalcula a rota e mete o pé. Exatamente. Primeira coisa que o GPS fala quando você entra numa rota errada é o quê? Recalcule a rota. Ele não fica falando, nossa, você errou, como você é burro. Não, você não perde tempo. Tchau. Você vai, mete marcha porque você tem que ir pro seu destino, meu irmão. Chega lá logo. Se você viu que não é isso, já dá meia volta, já não fica dando mole. Eu cheguei a falar naquela reunião nossa em janeiro, né? Tem muita gente, às vezes, que vira e fala assim, cara, eu quero faturar tanto. Eu quero ter um carro, que tem muitas pegadinhas ainda. Ter um carro é fácil, ter uma casa é fácil, tem um caminho. Como você vai chegar lá? Agora, para você saber disso aí, gente, pelo menos você precisa se achar. Qual a sua situação hoje? O que você recebe hoje? O que você gasta? O que você paga hoje? Porque quando a gente coloca isso no papel, fica mais fácil, que são os três dinheiros, né, Gabriel? Exato. É o dinheiro novo, o que está na mesa e o que você perde. Tudo isso é fonte de renda. Se você corrige o dinheiro que você está rasgando hoje, vai começar a sobrar muito mais. E você vai conseguir chegar no seu objetivo. Agora resta saber onde você quer começar. Para começar, tem que saber onde você está hoje. Rapaz, você que atende, né, nessa parte da contabilidade médica, né? O podcast é seu, mas eu te pergunto também. Não, isso aqui é bate-papo, não é podcast. A gente tem que ainda... eu não sei se vai ser bichinho cash. Bichinho cash é muito bom. Mas só que aí vai ser só esse bate-papo mesmo, bate-papo. Mas você que atende a galera da área da saúde, você tem acesso aos números. Responde para mim, todo médico é rico? Cara, são bem de vida, mas assim, o que me chama bastante atenção às vezes é o que é o fato de se programar para o futuro. Na minha opinião, são os melhores empresários que tem. São os melhores empresários, por quê? Olha só, ele não consegue colocar valor nos atendimentos dele, muitas das vezes pelos planos de saúde. Eu não digo o cara high ticket que está lá no consultório particular. Então, se ele é cirurgião, quem dita o valor dessa cirurgia? São os planos de saúde. Primeiro erro muito grave, a precificação não pode ser dele, ponto. Segundo, fluxo de caixa. O que eu quero resumir para vocês? Os convênios pagam o que quer e quando quer. Então ainda vem com as glosas, vem isso aqui. E esse cara ainda consegue fazer uma viagem para o exterior, consegue adquirir uma fazenda, consegue ter um carro bom e tal. Então, ou seja, você imagina a capacidade desse empresário com um plus a mais, de empurrar ele, cara, vamos por esse caminho, se posiciona aqui, esse carro, troca esse carro, investe no seu posicionamento, levanta a sua consulta, high ticket e tal, não sei o que, time de vendas e tal. Então tem muita coisa que o médico ainda não enxergou ainda, mas a diferença entre quem tem um resultado significativo para quem ainda não tem, o que você falaria para esse cara aqui que ainda não tem para poder ele chegar? No sentido assim, ajuste isso aqui porque você está errando talvez nisso aqui. Cara, então, Gabriel, é a coisa mais difícil que eu percebo hoje. A mentalidade. É a mentalidade. Porque nós não estamos aqui falando, mas você está falando isso, você quer vender mentoria. Não quero vender mentoria.
Eu quero 70, 80. só que ele controle a entrada Não, dele, 70. que graças a Deus é boa, e que ele não gaste essa entrada inteira com a qualidade de vida. O que você gasta hoje, Exato. para onde você enfia o seu dinheiro hoje, porque fazer esse cálculo, anotar isso numa folha, conta de padaria, 2 mais 2, 4, o que acontece com isso aí? Isso vai te doer, porque você vai começar a enxergar para onde está indo o seu dinheiro e fala assim, cara, estou gastando tanto. E coloca percentual. Isso aqui eu gasto dá 10%, isso aqui eu gasto dá 30%, isso aqui eu gasto 8%. Cara, mas isso que eu gasto 30%, por que eu não invisto de tudo que eu ganho, eu não consigo reinvestir 15%? Tá errado. Estou para te dizer que a maioria dos médicos e dentistas que começam na nossa mentoria não tem a clareza de quanto eles gastam do investimento, para fazer um investimento próprio. Sim. Nós somos profissionais liberais. Eu preciso pensar e programar a minha aposentadoria, os meus bens futuros, as minhas reservas. O cara não se paga primeiro. Ele recebe e paga a conta. Recebe e paga a conta. Justamente. Daqui a pouco você vê fatura de cartão, porque aí você sendo médico, você tendo dentista, você tem um cartão, né, muito Sim, gordo. o Black está aí. E aí você vai tocando a vida. Cair na corrida de ratos, que a verdade é essa. E o cara está sempre de olho no dinheiro que está na mesa, que é o dinheiro do consultório, o dinheiro dos atendimentos dele, da clínica dele, mas esquece do dinheiro que pode ser segurado um pouquinho. Ah, mas eu vou baixar o meu padrão de vida. Não, não é baixar não, só você ter controle, só saber quantos % você está usando nisso aqui, só para você ter clareza. É isso mesmo que você quer gastar? Toca sua vida, você faz o que você quiser, o dinheiro é seu. Sim. Mas lá na frente você vai ter que deitar. Lá na frente você não aguenta dar plantão. Lá na frente você não aguenta ficar fazendo cirurgia. Pensa lá na frente. É o que eu estou falando. Às vezes o que incomoda muito é que você mudar a mentalidade para o cara. Não basta enxergar, é visão. Onde eu quero estar? Quero estar daqui com 60 anos. Cara, eu não quero estar dando plantão. Eu não quero ficar fazendo o meu consultório a semana inteira. Eu só quero trabalhar na parte da manhã. Na parte da tarde eu vou para a praia, vou pegar onda, eu vou para a roça, eu vou curtir com a minha família. É para isso, é para isso. Agora tem como ele fazer. Resta saber o quê? Sentar, colocar no papel. E tem um outro processo. E não precisa de mentoria processo. para isso não, gente. É. Isso não precisa de mentoria não. E tem o processo inverso, dos novos que chegam já querendo viver essa vida de quem está lá na frente. O cara quer antecipar o desfrute da semente que ainda não foi plantada. Justamente. Não, eu estou com DR no nome, agora se eu recebo 40 mil de salário e eu tenho um cartão de 40, eu tenho 80. Então vamos para Balneário e vamos rochar tudo. Aí o cara fica e daqui a pouco você vê que o negócio não se sustenta porque não tem um planejamento empresarial. No momento que a gente olha como empresa, a gente começa a pensar em investimento, começa a pensar em guardar, começa a diversificar, porque se você tem todos os ovos na mesma cesta, você é maestro para isso. Você tem todos os ovos na mesma cesta. Eles vão começar a acompanhar agora. Quando você viu vaca aí... Rapaz, esse YouTube tem que mostrar um pouco, né? Mostrar um pouco do ouro branco. Do ouro branco. Então, assim, mas chama muita atenção isso aí, porque eu vejo assim, cara, você acabou de formar na medicina, eu falo assim, cara, se você puder, não devolva o cartão de crédito do seu pai. Ou vai para a residência. Eu estou começando a observar que hoje é o seguinte, os custos de pós-graduação aumentou muito, muito. Por quê? Para ter mais agilidade de faturar mais rápido. Por quê? Eu fico feliz, semana passada eu fiz atendimento de uma médica recém-formada aqui. Ela falou assim, Anderson, não quero plantão. Não me adaptei, não é isso que eu quero. A nova geração está vindo diferente para o mercado, tá? Sim, não é isso que eu quero. Eu vou na pós-graduação, eu vou para uma residência. Ah, mas você está falando isso porque a gente sabe de toda a dificuldade que a dificuldade de um pai, de uma mãe que teve... Então, voltando, ninguém tem que nada. Quem tem que é ele que tem que saber o que ele quer. Ninguém tem que sair para falar assim, o que eu volto a falar. A mentalidade que é o que mais pesa. A mentalidade que é o cara, meu pai, cara acabou de formar, meu pai passou aperto, pagou minha faculdade, agora eu tenho a oportunidade de pegar um CRM e ganhar 40 mil por mês. Beleza, é salário? É salário. É bacana. E se esse cara de 40 mil souber levar a vidinha durante pouco tempo, feijãozinho com arroz, empreender em outra coisa, daqui a pouquinho ele larga a medicina. Se o viés dele for esse. Então, assim, e também, se ele não se cuidar, o que vai acontecer? É Y, gente. Formou aqui, residência, o plantão. Nós somos autônomos. Primeira coisa que eu já dou a dica aqui, seguro.
Tem que ter, que a gente vive o nosso corpo. Jogador de futebol, nós somos autônomos. Autônomo tem que ter seguro. Não faz sentido não ter. Se quebra essa mão daqui até aqui, é um dinheiro que deixa de ganhar. É um dinheiro, já era. E não tem seguro, não tem como tirar um plantão, não tem como fazer nada. Acabou, tem que ter. E é barato. Inclusive, eu tenho até para indicar. Aí, o que acontece com isso aí? Perdeu o pitch, né? Então, disso daí, cara, se o cara vai por esse caminho de 40 mil, na cabeça deles, muitas das vezes, o que eu vejo muito aqui, Gabriel? Uma BMW 320, Toyota Corolla. Pô, vai pagar a parcela R$ 2.800, pô, vou tirar 2 plantões e tal, compro o carro. Tum. Ah, se eu der mais 3 plantões, eu pago isso. Se eu der mais 6 plantões, eu pago a parcela do meu apartamento. Só que lá na frente, o que acontece? Ele está com um apartamento muito bom, está com um carro muito bom, que ele só usa o carro para sair de um hospital para o outro. A casa ele não dorme, que ele só dorme no quarto dos médicos. E aí? Planejamento, irmão. Exato. É planejamento. Porque se ele chegar lá na frente, pagar uma mentoria sua e você virar para ele e falar assim, cara, você está dando plantão, quanto você tira naquele plantão lá? Aí eu tiro R$ 10.000 por mês. Bora vender seu carro? O seu carro vai te dar um fôlego. Olha como que é cômodo. Vão vender seu carro. O seu carro vai te dar um fôlego de 1 ano. Se com 1 ano o seu consultório não voltar mais do que 10 mil, para. 1 ano, cara. 1 ano é. Não, tô falando de 1 ano. Né? Não, tô falando de 1 ano para o cara falar assim, cara, como que eu não dou esse passo? Zona de conforto. E não é fácil. E a gente está falando, né, de uma conta da diferença entre o consultório médico e um consultório odontológico. Hoje na nossa mentoria a gente tem médicos e tem dentistas. Sim. O médico ele monta um consultório bonito, né, uma arquitetura top, uma mesa e uma caneta. Sim. E ele faz a empresa acontecer. O dentista ele precisa investir em equipamento, e aquela cadeira é um carro, então o cara tem que desfazer muitas vezes do carro que ele tem para poder botar no negócio que foi o que eu fiz, né? Mas tem que fazer esse negócio voltar. Porque senão só vai o carro. A própria mentoria também hoje é um carro. Exato. É um carro. Para poder muitas das vezes ficar escutando isso aqui, mas só que volta, dá o ROI. Agora só que tem o seguinte. Era meu planejamento mesmo. Ainda bem que eu não troquei de carro, que eu ia estar no conforto. Só que aí eu entrei no desconforto e agora já chega o conforto novo. E já voltou o carro. O próximo podcast, a próxima conversa, a gente faz dentro do carro novo. Dentro do carro novo. É isso aí. E pago só com a mentalidade. Então, gente, sempre será sobre isso. É o cara sair da zona de conforto, é dar um passo para trás, como já dizia todos os antigos, dá um passo para trás, você dá 2 para frente. Sempre vai ser sobre isso. Nada ensina mais a gente do que os ditos populares. Nada. Só que pega esses insights do dito popular e traz para o mundo empresarial, cara. Traz para o seu negócio, traz para o seu consultório, traz para o seu restaurante, traz para o seu escritório contábil, leva para o raio com os patas. O que é mentoria? Mentoria é um dito popular. Se o conselho fosse bom, eu não dava. Eu vendia. Virou mentoria. Virou mentoria. E tem que vender. E é isso. É isso aí, gente. Vamos chegando aqui ao final. Aguarde o próximo. Considerações finais todas suas, meu irmão. Que você tem um poder da oratória. Você tem um poder da oratória. Eu sou um garoto. Ainda, que eu estou começando a chegar. Mas a gente vai trocando os conhecimentos. É isso aí. Vambora. Como conselho final para você, abaixa o freio de mão. Talvez o freio de mão do seu carro que não está deixando você ultrapassar são algumas amizades, algumas pessoas. Você sente que você faz muita força e o resultado não vem. E de vez em quando, bota como copiloto uns malucos desse aí para poder empurrar o seu joelho e falar assim, acelera esse carro que seu motor tem capacidade para poder ir mais rápido e ir mais longe. Porque a maior barreira não é ninguém, não. É muitas vezes a sua mentalidade que você está só scrollando Reels do Instagram, enquanto tem muito menino do Instagram fazendo muito dinheiro com isso. Aí eles falam assim ainda, né? Mas tem muita gente ruim. Só que o ruim determinado, ele fica bom, tá? Ele fica bom, ele ganha a mão, ele passa a operar bem, extrai o dente melhor do que amanhã, pior do que ontem, pior do que hoje, e depois vai ficar muito melhor. Então, e o problema maior é o seguinte, você está sentado numa mesa de desconforto, que eu não conheço essa zona de conforto, eu sou doido para ter ela, eu não sei o que é isso. Inclusive, se eu fosse montar eu ia botar esse nome. Então, o que acontece, gente? Nada mais é do que o seguinte, cara.
Essas pessoas que ficam julgando os meninos do Instagram, eles são muito bons, mas só que tem o seguinte, não é o barulho deles, é o silêncio de vocês. Sim. E o silêncio de vocês estão perdendo espaço. Só que também não é perder espaço também, cabe todo mundo. Currículo cabe não todo paga mundo. Boleto. Não paga não. O que paga boleto é atitude. Então, muitas vezes, os bons estão calados. O pessoal fala isso muito, né? Mas tem um monte de gente falsa no Instagram, tem gente um monte de falsa no mundo, e nem por isso a gente está reclamando, a gente está fazendo acontecer para poder derreter. Então, para de assistir e começa a virar produtor, porque na rede social só tem duas posições, quem está produzindo e fazendo dinheiro e quem está assistindo. Se você está falando muito da Virgínia, não sei o que, a Virgínia está lá produzindo, fazendo o lançamento dela, enquanto tem um monte de gente assistindo. Então, sai desse aspecto de telespectador e começa a ser um fazedor. Porque de plano também não serve nada não. Rasga o plano e vai executar. Bota, e vamos com tudo. Irmão, gente, tamo junto. Um abraço, até o próximo.